bem-vinda para a nossa reflexão de hoje, dia 24 de junho de 2021, solenidade de São João Batista. A segunda leitura é tirada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 22 a 26. Mas antes de falarmos da leitura, é sempre bom recordar que o João, a quem é atribuído o Evangelho, e que nós chamamos de João Evangelista, não é o mesmo João, primo de segundo grau de Jesus, profeta que anunciava a conversão e a penitência e que batizava as pessoas e que, por causa disso, nós chamamos de João Batista. É este João Batista que nós estamos celebrando hoje. Na segunda leitura, tirado do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo está na sinagoga de Antioquia da Psídia, uma cidade que está atualmente no território da Turquia, e lá na sinagoga, Paulo dizia que João afirmava: "Depois de mim vem aquele de quem eu não sou digno de desamarrar a sandália dos pés." Você já parou para se perguntar o que João Batista está querendo dizer com isso? Será que ele está dando uma prova de humildade para dizer: olha, eu sou uma pessoa que não tem valor nenhum, nem para desamarrar as sandálias do Messias? Mas por que João quer deixar o Messias descalço? Será que ele está falando de tirar a sandália do Messias para lavar os pés do Messias? Num gesto semelhante ao que Jesus faz com os discípulos lá em lava-pés? Será que é um gesto de humildade? Pode ter certeza que não. Para compreender o que João Batista está dizendo, nós precisamos de algumas informações. E a primeira delas é exatamente compreender o que significa a palavra digno. Ser digno significa várias coisas. Significa, por exemplo, ter caráter ou ter honra. Quem é digno age de modo correto, é leal. A pessoa digna pratica o que é honesto e o que é justo. Portanto, João Batista, quando diz: "Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele", não está falando em ser humilde, está falando de outra coisa. Aliás, para compreendermos um pouquinho melhor isso, vamos ler esta mesma frase de João Batista no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 16, e lá João fala uma coisa um pouquinho diferente. Lá ele diz assim: "Eu não tenho o direito de desamarrar o cordão de suas sandálias." Opa, aqui já mudou um pouco. Já não é mais aquela ideia de eu sou tão humilde que eu não tenho nem valor. Não, está dizendo: olha, eu não tenho o direito de desamarrar a sandália do pé dele. Mas o que significa isso? Para compreender esta afirmação de João Batista do jeito que está no Evangelho de Lucas, vamos lá atrás. Vamos voltar no Antigo Testamento, no livro de Rute. E lá no capítulo 4, versículo 7, tem a circunstância de que é feita uma troca de direitos entre dois parentes. A venda de um campo e o direito de se casar com a protagonista do livro, a Ruth. E depois que está tudo resolvido, o autor, o narrador do livro de Ruth, nos ensina o seguinte: antigamente em Israel, a propósito do resgate e dos negócios em geral, fazia-se assim. Para garantir a palavra, o sujeito tirava a sandália e a entregava ao parceiro. Ou seja, no mundo que muita gente, a maioria das pessoas era analfabeta e que não sabia ler e escrever, um campo, uma casa, uma propriedade, quando era vendida, não havia um contrato escrito. Qual era a prática? O comprador e o vendedor trocavam as sandálias.
o vendedor entregava a sandália para o comprador, que era um modo de dizer o seguinte: quem tem a autoridade agora é ele. Eu aqui não mando mais nada. Eu não tenho mais poder para entrar nesta propriedade como dono. Eu só posso entrar se eu for convidado. Quem tem autoridade e o poder nesta propriedade é esta pessoa que está com a sandália que antes era minha. Então, é um gesto simbólico de passagem de autoridade. Mas podemos compreender isso de uma maneira até um pouco mais atual quando olhamos para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. Quem tem criança em casa já deve ter visto a criança que tem mania de calçar o sapato do pai, da mãe, do vô ou da avó. Esta brincadeira que nós achamos tão engraçado e que gostamos até de fotografar e de contar história, que para nós é alguma coisa, algo assim muito pitoresco, para a criança é uma coisa muito séria. Porque ela está dizendo que quer ser o pai, que quer tomar o lugar da mãe. Calçar o sapato do pai ou o sapato da mãe significa revestir-se da personalidade daquela pessoa. Existe até um livro muito famoso que conta a história de um papa que se chama As Sandálias do Pescador. E mais de uma vez neste livro se fala: ele vestiu as sandálias de Pedro. A ideia é a mesma. Vestir a sandália de alguém significa revestir-se da autoridade. Por isso, quando João Batista diz: eu não tenho o direito de arrancar a sandália dos pés do Messias, João Batista está dizendo: eu não tenho a autoridade, eu não tenho o direito para assumir um encargo, um poder que não é meu. E nós hoje? O que isso tem a ver conosco? Não sei se na tua comunidade acontece isso, mas eu já vi em muitas comunidades acontecer o seguinte: a pessoa é lá, uma pessoa muito dedicada, coordenador da catequese ou lá da equipe de liturgia, mas o dia que tem que deixar o cargo, acabou a alegria. É um sofrimento. A pessoa não quer deixar o poder, não quer abrir mão, quer continuar mandando. E às vezes, quando por alguma razão tem mesmo que passar o compromisso, este encargo para outra pessoa, até desaparece da comunidade. Ou então, quando participa, está sempre com aquela cara de vítima, de sofrido. Por quê? Porque não quer abrir mão do poder. A mesma coisa acontece na política, né? Tem muitos governantes por aí que fazem de tudo para se perpetuar no poder, como se fossem eles, como se o mundo dependesse deles. É o que João Batista está dizendo que não vai fazer. Eu não tenho o direito de assumir um poder que não é meu. Eu não tenho o direito de assumir uma autoridade que não foi dada a mim. Eu não sou digno, eu não tenho direito de desamarrar as sandálias para ficar com a autoridade. Esta é a imagem que o texto bíblico está nos ensinando. Tanto é verdade que no Evangelho de João, João Batista diz: é necessário, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Em outras palavras, João Batista está dizendo o seguinte: eu vim para cumprir uma função e sou fiel a esta função. E agora que eu já desempenhei a minha missão, eu entrego para o verdadeiro Messias. As pessoas perguntavam para ele: é você que é o Messias? Ele dizia: não, eu não sou um Messias falso. Eu não vim usurpar o poder. Eu não vim atrapalhar quem vai conduzir o povo para a vida, para a esperança e para a saúde. Eu não vim atrapalhar, eu vim ajudar. E, já que eu cumpri a minha missão, eu me retiro, porque dou lugar para o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador.
que João Batista não só interceda por nós, mas também nos sirva de exemplo do que significa ser digno, ter caráter, ser alguém justo e honrado.